Queridos, eu quero pedir a sua atenção agora, por favor. Nós vamos compartilhar hoje, praticamente, o que cremos nessa casa, amém? O que nós acreditamos nessa casa, o que cremos da palavra de Deus nessa casa. Romanos 10, verso 1 a 3, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? O que Paulo está falando aqui, queridos? O apóstolo está falando que tinha um desejo no coração dele, e ele fazia uma oração por Israel. Israel é a nação santa, é a descendência de Abraão, né? O povo da promessa. Mas Paulo disse assim: olha, o desejo do meu coração e a minha oração é que eles sejam salvos. E eu não sei se você entende o peso do que ele está falando, né? Se ele está pedindo para que sejam salvos, porque ainda não eram salvos, mesmo sendo o povo da promessa, mesmo sendo a descendência de Abraão, mesmo aquele povo tendo desfrutado da manifestação dos profetas, tudo o que foi dado para nós pela palavra de Deus foi dado através deles, foi dado primeiro para eles. Só que o apóstolo está falando: olha, o desejo do meu coração e a minha oração é que eles sejam salvos. O que eu aprendo já no primeiro versículo? É que nós temos que orar para que as pessoas sejam salvas, orar para que pessoas da nossa família que ainda não tiveram um encontro com Deus venham ter um encontro com Deus, orar pelos nossos vizinhos, né? O Paulo Sérgio de Santo Antônio da Platina, no grupo familiar, uma coisa que ele sempre fazia, né, era orar pelos vizinhos. Eu achava tão bonito. Ele falava: não, eu oro pelos meus vizinhos, né? E às vezes a gente não tem essa preocupação, mas nós devemos orar pela salvação das pessoas. Você, esposa, que o marido não é salvo, você tem que orar pela salvação dele, né? O marido orar para que a mulher seja salva, orar pelos filhos para que eles sejam salvos, orar pela nossa cidade, por Ribeirão do Pinhal, pela região, por Jundiaí, por Nova Fátima, por Santo Antônio da Platina, por Abatiá, orar para que o Paraná seja salvo, para que o Brasil seja salvo, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que ao homem é impossível alcançar a salvação por mérito próprio, mas a Deus tudo é possível. Amém? O segundo ponto aqui é que Paulo diz assim: ó, eu dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele está falando: olha, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Se falta entendimento, então o que sobrava? Ignorância. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, eles faziam algumas coisas querendo agradar a Deus e acabava desagradando. Como nós vemos algumas pessoas, né? Agora vem comigo, abre seu coração, libera essa mente sua para ser renovada. Tem gente que ela tem um zelo para com Deus, tem gente que tem até um certo temor para com Deus, mas não com entendimento. Outro dia nós estávamos fazendo louvor. Se estiver aqui, meu querido, beijo no teu coração. Não lembro quem foi, mas eu lembro que passou pela porta uma pessoa, e na hora que ela passou, ela fez o sinalzinho da cruz, e eu sorri, mas eu não levei a mal, porque foi o que ela aprendeu, né? Não sei o que significa isso lá fora, se é uma reverência, não sei. Eu sei que não faz parte da nossa fé, do nosso entendimento. Mas as pessoas fazem por quê? Porque quer desagradar a Deus? Não. Fazem porque de alguma forma aprendeu com alguém. A pessoa que pega uma vela para acender, para falar com Deus, ela não quer desagradar, mas é irônico. Vamos ser sinceros, é irônico. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus é luz, fala luz, e não há dele trevas. Então, Sidney, eu não preciso de uma vela para chegar perto dele.
Porque quando eu chego perto dele, já há uma luz própria de Deus que brilha e resplandece na nossa vida. Gente que, para falar com Deus, fala com os mortos. Não, eu vou falar com o apóstolo Paulo, para que Paulo fale com Jesus, para que Jesus fale com Deus então. E daí está lá falando com o Paulo, mas o Paulo morreu. Mas ela está com um certo zelo? Está, mas não com entendimento. Por quê? Porque os mortos não voltam, porque os mortos não intercedem por nós. Credo, pastor, é Bíblia, irmão, é Bíblia. Tem zelo para com Deus, mas não com entendimento. Vou lá no cemitério, pastor, eu vou ficar lá diante do túmulo e vou ficar orando, pedindo para aquela pessoa me ajudar. Isso é zelo sem entendimento. Por quê? Porque os mortos não podem fazer mais nada. O que o Espiritismo ensina aí, de morto, que volta para falar, na verdade são demônios que falam na boca de pessoas. Mas sabe de detalhes, pastor, lógico que sabe, era o demônio que estava na vida da pessoa, sabe de tudo. E daí fala, e daí gera um engano na vida da pessoa, e daqui a pouco ela não está crendo em Deus, ela está crendo nos mortos. Então isso aí, querido, é algo sem entendimento. Então Israel, eles tinham zelo, mas sem entendimento. Agora o terceiro ponto: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual que é o problema aqui? Quando você não conhece a justiça de Deus, você tenta estabelecer a sua justiça. Se você não conhece a justiça de Deus, que a Bíblia ensina, você estabelece a sua. A igreja evangélica, por muito tempo, e até hoje tem umas que fazem, não, para você ser justo, para você ser salvo, mulher, você tem que usar uma saia aqui, ó, até cobrindo os pés, porque daí você é uma mulher santa. Você é homem que serve a Deus, você não pode ter barba, porque barba é pecado. Não sei de onde tiraram isso, mas barba é pecado. E daí vão estabelecendo a sua própria justiça. Eu não estou falando bobagem, você deve ter ouvido alguma coisa desse sentido. E daqui a pouco tem gente falando, não, porque para falar com Deus, pastor, eu aprendi que falar com Deus tem que ser de joelho, sabe? Então por isso que toda vez que eu vou orar, eu oro de joelho. Se você gosta de orar de joelho, glória a Deus, querido, pode orar, mas você não pode fazer disso uma regra, você não pode estabelecer uma justiça própria através deste ato. Outros lugares, não, porque só o homem pode falar, só o homem pode orar. Tem isso nos nossos dias ainda. E se vê uma mulher no altar liberando palavras de vida, é um escândalo, né? Querido, essas pessoas estão estabelecendo a sua própria justiça. Não tem que ser assim, porque senão não é salvo. Tem que ser assim, porque senão Deus não aceita. Essa semana uma pessoa, um conhecido querido, me perguntou assim: qual que é a doutrina de vocês? Vem comigo, quem sabe você é uma pessoa que estava querendo saber qual que é a nossa doutrina. Falei, a nossa doutrina é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Ele falou assim, mas e aí as roupas, como que vocês podem se vestir? Eu falei assim, nós somos livres. A única coisa que nós ensinamos ao nosso povo é que ande de uma forma decente, que as mulheres se vistam de forma decente, que os homens se vistam de uma forma decente. Isso nós ensinamos, mas nós somos livres. Está entendendo? Não, mas a minha igreja é rígida. Então, mas nós somos livres. Nós entendemos que nós não podemos estabelecer a nossa justiça. Não, pastor, se não for de terno e gravata, Deus não usa. Quem disse? Querido, eu já falei aqui, eu sou livre, tá? Você vir aqui querendo me ver todo dia de terno, você vai passar mal. Até porque hoje tem batismo, eu já vim bem solto, porque eu vou entrar nessa água daqui a pouco. Nós somos livres. Entendeu? Israel tentou estabelecer a sua própria justiça, porque não conheceu a justiça de Deus. Tentavam ser salvos através de Moisés, através da lei, e não receberam a justiça de Deus. Quando você rejeita o batismo, você está estabelecendo a sua própria justiça. Pastor, eu não preciso ser batizado. Quando eu era bebezinho, me batizaram, então eu não preciso ser batizado. Você está falando que você é melhor que Jesus.
Você acha que você é melhor que Jesus, né? Um amigo, uma certa pessoa que estava vindo um tempo atrás da igreja falou isso para mim lá fora. Já fui batizado pequeno, pastor, eu não preciso batizar. Eu falei, então você é melhor que Jesus, porque Jesus se batizou, e não se batizou quando era bebê não, porque o batismo tem que ser uma decisão da pessoa. Não é o pai que decide pelo filho, é o filho que decide por Jesus. Escolhe Jesus para a sua vida. A Cássia está aí, o Davi vai nascer daqui uns dias, e nós vamos apresentar ele aqui no altar, mas nós não vamos batizar ele, ainda não. Quando ele tiver uns 12 anos, que ele falar assim, eu quero Jesus. Olha que coisa linda, Mara. Quando eu escutar isso, eu quero Jesus, eu quero batizar. Daí sim. Daí foi, então vem cá, nós vamos te batizar. Mas vai ter que ser uma decisão dele. Isso é com entendimento, querido. Batismo é para sepultar a velha natureza, é para arrependimento de pecados. Uma criança não tem esse entendimento, um bebê não tem esse entendimento. Então não faz sentido, ele nem sabe o que está fazendo, o que está acontecendo com ele. Olha o batismo de Jesus. Mateus 3. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus entretanto declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus, na maior idade, aparece lá no culto de João e fala assim: olha, eu vim para o batismo. E daí tem aqueles colegas: não, porque tem que fazer discipulado, não, porque tem que ficar um ano na igreja, não. Então vai para esse lugar, porque aqui quem entrega a vida para Jesus, quem quer se batizar, se batiza, amém? Se lança, a gente não vai ficar barrando ninguém. Jesus chegou lá e falou: eu quero me batizar. O João falou: não, mas eu não sou digno. Daí Jesus falou: não, mas convém cumprir toda a justiça. Jesus está falando: convém cumprir a vontade de Deus. E Jesus dá o exemplo para nós, né? Ele se decidiu, não foi Maria que decidiu por ele, foi ele que foi lá para se batizar. E o João então batiza Jesus para cumprir o que? A justiça, a vontade de Deus. Querido, quem sabe você não é batizado ainda. Marcos 16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo faz parte, querido, sabe, dessa declaração pública dessa fé em Cristo Jesus. Pastor, eu não estou pronto. Nunca vai estar. É que nem um cara que fica pensando assim: Sidney, quando eu estiver pronto eu caso. Não vai casar, né? Quando eu tiver muito dinheiro eu caso. Vai ser um forte candidato a uma vida sozinha. Porque você sabia que em dois é melhor, diz a Bíblia? Eu ouvi uma pessoa falar outro dia, falou assim: olha, eu conquistei o que conquistei depois que eu casei, e eu e a minha esposa juntos. Está entendendo? Então, o batismo, querido, você não pode ficar esperando: na hora que eu me sentir pronto. É decisão, decisão muda destino. Pastor, e se eu não conseguir permanecer, quem vai segurar na tua mão é Jesus. Põe a tua vida na mão dele. Se lança, toma uma decisão. Tem gente que namora Jesus 10 anos e não batiza. Em contrapartida, tem gente que já batizou umas 15 vezes, né? A Bíblia diz: uma só fé, um só Deus, um só batismo. Pastor, então o batismo de bebê? Não, esse aí não é o batismo que a Bíblia ensina. Agora, a pessoa tem que acreditar no ato. Mas eu batizei e depois errei. Meu querido, Jesus já sabia que você ia errar. E a dívida que ele pagou na cruz já incluía esse erro que você cometeu. O que eu faço então? Permanece nele. E acredita que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Amém? Então, eu disse quinta-feira aqui: ninguém se limpa para tomar banho. Você vai tomar banho e deixa Deus fazer a obra. Amém? Por que Paulo orava pela salvação dos judeus? Romanos 3:9 diz: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus.
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. São gargantas, são como um túmulo aberto. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Paulo falou: olha, não tem nenhum justo. Eu não sei como que tem gente que acha que é boa. Não, eu sou bom, pastor, eu sou tão bonzinho. Querido, não há nenhum justo sequer, por mérito próprio nenhum. Então Paulo entende, não, nós precisamos de salvação. Israel precisa ser salva. Então ele ora pela salvação deles, porque eles tentavam ser justos pela lei. Só que pela lei ninguém vai chegar a essa salvação. Confiando na obediência da lei, nós não vamos chegar a tão grande salvação. Só através de Jesus. Tem gente hoje saindo da graça e voltando para a lei. A carta aos Gálatas fala que Paulo pregou para aquele povo, e depois que ele se ausentou, infiltraram pessoas na igreja, e aquelas pessoas começaram a pregar Moisés de novo, e as pessoas deixaram a graça e começaram a voltar na obediência da lei. Paulo ficou escandalizado. Paulo teve que pregar para eles tudo de novo. Tem gente nos nossos dias deixando a graça para guardar a lei de Moisés, né? Deixando essa graça aqui, já ouviu tanto da graça, daí vai um maluco lá e fala para ele: não, que para você ser salvo você vai ter que guardar o sábado. E não entende o propósito do sábado. O propósito do sábado não é idolatrar o sábado, mas era que o povo tivesse tempo para com Deus, um dia para adorar a Deus, para servir a Deus. Está entendendo? E daí vem um doido lá e fala assim: não, porque é o sábado. E daí ele deixa a graça e começa agora a pregar não Jesus, não a graça, mas o sábado. Não, porque é o sábado. É o sábado. É o sábado. Daí eu digo que Jesus foi entregue em uma sexta-feira. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. No terceiro dia, no domingo pela manhã, a Bíblia diz: Jesus ressuscitou. Jesus, depois de ressuscitado, ele vai até o lugar onde os discípulos estavam reunidos. E esse dia era um domingo. E eles estavam reunidos. Jesus diz: paz seja convosco. E ali eles são impactados com a notícia: ele vive, ele ressuscitou. Daí a Bíblia diz: no outro domingo Jesus foi lá de novo, no meio deles, se revelar para poder ministrar o irmão Tomé. Então, querido, nós não nos apegamos a um sábado, a uma lei, porque nós entendemos que não é isso que salva. O Velho Testamento serve para apontar Cristo para nós. A lei serviu para mostrar: você não é capaz. Se fizer uma lei aqui, eu falo: gente, quem atrasar para o culto não entra mais. A gente vai colocar um porteiro lá, vai fechar a porta. Meu irmão, um monte de gente não vai conseguir. Na última hora vai furar o pneu. A criança vai chorar. A criança que está limpinha vai fazer caca. Vai dar aquela vontade de ir no banheiro. Quando você vê, atrasou. Por quê? Porque colocamos uma lei. E sempre que a gente põe uma lei, a gente não dá conta dela. Quando Israel falou assim: olha, tudo que Deus falar nós vamos fazer, eles nem tinham lido o contrato ainda. Eles nem sabiam sobre do que se tratava a lei ainda. Só que eles achavam que eles poderiam corresponder à lei de Deus. Então, antes da lei ser entregue, eles estão falando: não, fica tranquilo, tudo que Deus falar, Moisés, nós vamos cumprir. Querido, isso aí é soberba. Isso é achar que você consegue sozinho. Porque daí Deus entrega a lei, entrega. Só que a complexidade da lei qual é? Você não pode escolher o que você guarda. Eu guardo o sábado,
daí você não guarda as outras coisas. Porque a Bíblia diz que se você tropeçar em um só dos mandamentos, você tropeçou na lei inteira. Isso é Bíblia. Isso é palavra. Está entendendo? Então, querido, o melhor para nós é permanecer nessa graça. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Jesus. Você não está em Moisés mais, eu não estou em Moisés. Nós estamos em Jesus, amém? Você percebeu que toda a canção que nós adoramos hoje foi sobre Jesus? Adorando a Ele. Nessa casa é isso, você vai adorar Jesus aqui, tá? Não é o Genésio não, é Jesus que você vai adorar. Então, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. A lei serviu de ponte para Cristo, para nos mostrar que nós precisávamos de um Salvador. João 1,17: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade, é nisso que nós estamos. Como disse, o Velho Testamento aponta para Jesus. Nós lemos ele? Lemos, apontando para Cristo, entendendo que aquilo que foi ensinado para eles lá, não é para nós hoje. Nós não vamos ficar matando cordeiro aqui não, derramando sangue aqui não, fazendo sacrifício não. Quer matar um carneiro? Assa ele e me convida para comer, mas não fazer sacrifício como eles faziam. Está entendendo? Aleluia, dá um glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas para Jesus. Romanos 3:21: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas a qual testemunham a lei e os profetas. Isso é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Querido, esse versículo dá um nó na mente das pessoas, porque a gente foi ensinado a fazer, né? Um jovem rico chegou em Jesus e falou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Querido, e fazendo nós não alcançamos, porque isso foi dado gratuitamente através de Cristo Jesus. Então isso dá um nó, por quê? Porque como assim eu não vou fazer e vou receber? Isso é graça, favor não merecido. Favor não merecido. Seu amor, como nós cantamos, é muito maior do que os nossos pecados, muito poderoso, a ponto dele falar: nada vai nos separar do seu amor. Isso é graça. É melhor receber essa graça do que você que ficar pagando penitência. Tem gente aqui que se eu falasse uma penitência, ele ia fazer. Mas se eu falar assim, você é salvo de graça, pela graça, mediante a fé em Jesus. Como assim, pastor? É fácil assim? Não pode ser tão fácil. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Mas é gratuitamente. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas o presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em aonde está a tua fé? Tem gente que coloca fé na religião. Sai dessa, irmão. Eu já saí muito tempo. Eu tive que ser liberto, porque eu me sentia orgulhoso de eu falar que eu pertencia a uma denominação. Até eu passar por crises, ninguém se importar, eu ter que travar as minhas batalhas, eu entender que Deus usa quem quer, quando quer, que Deus não está limitado a paredes, que Deus é maior do que tudo isso. Tem gente que coloca fé, naquilo que não é Deus. A fé precisa estar em Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé no Filho de Deus. Amém? Creia em Jesus. Ninguém está falando, olha, acredita no pastor Cássio. Nós estamos falando, acredita em Jesus. Nós apontamos para Cristo nessa casa. E você quer conhecer uma igreja verdadeira? Ela aponta para Jesus e não para ela.
Você quer saber se o evangelho é real ali? Se apontar para Jesus como autor e consumador da fé, meu querido, glória a Deus. Se não, sai fora. Sai fora. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela independente da obediência da lei. Uau! Independente. Ô louco, pastor. Independente da obediência da lei. Só por crer. Abraão diz, a palavra diz, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Antes de Jesus, o Abraão já conseguiu ser esse crente aí, o nosso pai na fé. Acreditar em Deus a ponto de ser justificado. Quando você crê, querido, você recebe. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? É evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aleluia, justificados pela fé. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez. Querido, quando eu entendi isso, ficou mais leve vir para o altar. Quando eu comecei a ouvir esse tipo de mensagem, isso me libertou, deixou mais leve, porque às vezes o nosso dia não é tão legal, Maria. Sabe, às vezes o dia é tenso. Às vezes em casa as coisas dão, né? Às vezes é uma faísquinha ou outra. E daí vem o diabo falar assim: agora você vai para a igreja? Agora você vai pregar? Agora você vai orar? Mas quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre o que Jesus fez, meu querido, esse tipo de conversa não me pega mais não. Quanta gente que deixa de ir na igreja por causa de vir na igreja por causa de um dia difícil. Porque daí alguém até ousado na casa fala: agora não adianta ir na igreja. Não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre a obra dele na cruz. Então vem confiando na obra dele e não na sua. Querido, enquanto a gente viver aqui nesse plano, nós vamos falhar, né? Nossa intenção é falhar? Não. Mas nós vamos falhar em algum momento. Às vezes ficar nervoso, às vezes falar uma palavra indevida, né? Às vezes falhar ali no trato com a família, né? Às vezes falhar com pessoas lá fora. Está entendendo? Mas nós precisamos crer na obra de Jesus. Lógico que, estando em Deus, quando nós falhamos, o Espírito Santo chama a nossa atenção e a gente já coloca a casa em ordem, né? Se falhou com a mulher, com a esposa ali, você já se retrata, pede perdão, né? Para não dormir no sofá, você tem que ser inteligente, amém? Trata bem, pede perdão, agrada, né, Sidney? E quem é casado há mais anos aí sabe como funciona o sistema, tá entendendo? O Espírito Santo chama a nossa atenção, mas enquanto a gente vê aqui, nós precisamos confiar na obra de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus, amém? Fala para o teu irmão: não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o que Ele fez, amém? Uau! Romanos 10, 8 diz: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha isso, confessar o senhorio de Cristo. Por isso que a gente não ora pelos mortos, viu? Porque o morto fala, pessoal. Vamos ser inteligentes agora, vamos. O morto fala. E se falar, você sai correndo, né? Você corre. O morto não fala. Então, o vivo tem que declarar, confessar Jesus em vida, né? Em vida. Se confessar Jesus Senhor, se você crer com o seu coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra da fé, o evangelho gera fé no seu coração, e aqui dentro você começa a acreditar na palavra de Deus, no que Deus está falando. No seu coração você crê para justiça, com a boca você confessa para salvação. Está entendendo? O que a gente faz nos cultos é confessar o senhorio de Jesus, confessar a palavra de Deus, confessar vitória, confessar cura, confessar libertação, confessar as promessas de Deus para a nossa vida, declarar. É por isso que você tem que vigiar com aquilo que você fala. A tua boca precisa confessar salvação.
Coisas boas, irmão. Você vai viver aquilo que você fala. Você vai viver aquilo que você declara. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só isso, pastor? É isso. Todo aquele que invocar o nome de Jesus como Senhor da sua vida vai ser salvo. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem sabe você é uma pessoa que já acredita, mas ainda não se batizou. Você é uma pessoa que já entendeu, não, Jesus é Senhor da minha vida, mas você ainda não desceu as águas. Querido, você tem a oportunidade hoje de entregar a vida para Jesus, se não entregou, de pedir o batismo e descer as águas. Amém? Amém, Jesus? Quando vocês recebem essa palavra, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra sobre a minha vida e declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém, Jesus.